Então, nós vamos falar sobre a questão da doutrina da justificação. O que seria essa doutrina da justificação? Doutrina, nós sabemos que são aqueles conjuntos de regras que são verdade e que são reveladas à Igreja por Deus, e que a Igreja ela nos transmite esta verdade. E nós, como sendo católicos, nós precisamos crer nessa verdade. E nós temos uma doutrina muito importante que é chamada de a doutrina da justificação. Ela é muito importante, mas ela é pouco conhecida na Igreja. Então, nós vamos estudar um pouco a respeito dessa doutrina. O Catecismo da Igreja Católica, quem quiser pegar depois para poder acompanhar, está no parágrafo 1987. 1987, a página 524. É artigo 2, com o título Graça e Justificação, e aí vem o tópico 1, a justificação. Está escrito assim: a graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar. Então, a justificação, ela ocorre pela graça do Espírito Santo, pela operação do Espírito Santo. É ele quem realiza a graça da justificação. Isto é, purificar-nos de nossos pecados e comunicar-nos a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo. Então, o Espírito Santo ele realiza a graça da justificação na nossa vida. De que maneira que ele faz isso? Através da purificação dos nossos pecados e da comunicação da justiça de Deus a nós. Então, o Espírito Santo lava o nosso pecado e nos concede a graça da justificação. Essa graça, ela é um dom de Deus. Deus é quem nos justifica. E também nós precisamos, através da fé em Jesus Cristo, aceitar esta graça, receber esta graça através da fé. E também através do batismo. E nós podemos lembrar da palavra de Jesus, no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, quando ele diz para os seus discípulos, para que eles possam ir e evangelizar, pregar, e ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16. No versículo 14. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, nota mental em Marcos 16, doutrina da justificação. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado.
E quem não for batizado? Então, a leitura, ela nos leva a pensar que se quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado, então, logicamente, quem não for batizado também será condenado. Mas a doutrina da igreja, e a igreja sabe destas coisas, porque o próprio Espírito Santo revela à igreja, ela diz o seguinte, que se uma pessoa ela não for batizada, porque ela não teve a oportunidade de ter sido batizada, ela pode chegar à salvação. Em que situação? Na situação em que Deus veio no coração dessa pessoa, que se ela tivesse tido a oportunidade de ter sido batizada, ela aceitaria o batismo. Então, há uma possibilidade da salvação sem o batismo. Seria um batismo de... não é bem este caso. Eu ia dizer que seria um batismo de intenção, mas não é. Né? É este fato, que a pessoa não conhece Jesus, não conhece a fé, não conhece a igreja, não conhece o batismo, mas que no coração dela, se ela tivesse a oportunidade de ter sido batizada, ela seria batizada, ela aceitaria o batismo. O batismo por intenção é quando a pessoa ela já está se preparando para o batismo, ou seja, ela já ouviu falar de Jesus, ela já aceitou Jesus, ela já ouviu falar que precisa ser batizada, e ela está se preparando para o batismo, e antes dela receber o batismo, essa pessoa morre. Então, a igreja diz que ela recebeu ali o batismo de intenção, ou seja, ela pode receber a graça da salvação, porque mesmo sem ser batizada, tinha no coração a intenção de ser batizada quando chegasse o momento. Então, a graça da justificação, ela acontece pelo Espírito Santo, ela acontece pela purificação dos pecados, ela acontece pela comunicação da justiça de Deus ao homem, e ela acontece quando o homem ele dá o assentimento através da fé e ele aceita o batismo. Nós temos aqui uma passagem de Romanos, capítulo 6, versículo de 8 a 11, que está escrito o seguinte: mas se morrermos com Cristo, temos fé de que também viveremos com Ele, sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Vivendo, ele vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, essa passagem, ainda aqui no parágrafo 1987, ela nos remete à questão do batismo. Porque morremos com Cristo. Então, quando que nós morremos com Cristo? No batismo. Por isso que no batismo é necessário ter água. Porque a água, ela é um sinal do mergulho na água, de que a pessoa mergulha e depois ela se levanta novamente. Ou seja, o mergulhar é o morrer e o se levantar da água é a ressurreição. Então, quando nós mergulhamos na água do batismo,
nós morremos com Cristo. E quando nós nos levantamos da água do batismo, quando nós nos levantamos deste mergulho, nós ressuscitamos com Cristo. Mas a igreja nos ensina que a água, ela é um sinal. Não é necessário você ir até um rio ou uma piscina que seja para mergulhar. É preciso ter a água. É preciso que ela esteja presente como sinal. Então, por isso que existe o batismo por imersão, que é quando a pessoa é mergulhada, mas existe o batismo que é por aspersão, que é quando a água é aspergida ou derramada na cabeça da pessoa que está sendo batizada. Geralmente criança, né? Então, se morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, então essa passagem remete ao batismo. Temos fé de que também viveremos com Ele. Então, morremos com Cristo, viveremos com Ele. Sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Então, Cristo, é São Paulo que está dizendo, né, em Romanos, ele está ressuscitado e não morre mais. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Então, Cristo veio na carne, uma vez, morreu. Uma vez, já não morre mais. Vivendo, ele vive para Deus. Então, Cristo vive eternamente. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, no batismo, nós morremos para o pecado com Cristo e ressuscitamos para a vida nova com Cristo. Lavados e purificados. Então, a graça da justificação, a doutrina da justificação é isso. É ser lavado dos pecados através do batismo e depois de quem já é batizado através da confissão e da comunicação da graça da justiça de Deus ao homem pela fé e pelo batismo. Pelo poder do Espírito Santo, participamos da paixão de Cristo. Então, quando nós mergulhamos na água e nós mergulhamos com Cristo, é o Espírito Santo quem nos concede esta graça. Participamos da paixão de Cristo, morrendo para o pecado. Então, nós morremos para o pecado no dia do nosso batismo. Geralmente, quem se batiza são crianças. E a criança, ela não tem pecado, porque ela não tem a consciência, a maldade no pecado. Mas se uma pessoa, mesmo idosa, de 60, 70, 80, 100 anos de idade, que teve uma vida inteira de pecados, se ela for batizada com essa idade, com todos esses pecados, e ela receber o batismo, todos os pecados dessa pessoa durante toda a sua vida são perdoados. Essa pessoa é lavada porque ela morre com Cristo no batismo e ela ressuscita com Cristo. Ela mergulha nas águas e ela é lavada. Então, participando da paixão de Cristo, morrendo para o pecado e da ressurreição, nascendo para a vida nova. Então, a doutrina da justificação ela está profundamente ligada ao batismo. Porque é no batismo em que nós recebemos a graça da justiça de Deus, tendo os nossos pecados perdoados e recebendo de Deus a graça da vida nova. Somos os membros do seu corpo, que é a igreja.
Então, no batismo também, nós recebemos uma graça, a graça de nos tornarmos membros da igreja. Nós nos tornamos uma parte da igreja. Como um exemplo, né, de uma casa que é formada por tijolos, então, a pessoa, quando ela é batizada, ela é como se ela se tornasse ali um tijolo que é colocada na parede. Um tijolo que se torna uma parte daquela parede e se torna uma parte daquela casa. E aquela casa é formada por vários tijolos e por vários outros materiais, mas aquele tijolo faz parte, é uma parte verdadeira, concreta da casa. Então, quando somos batizados, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Os sarmentos enxertados na videira, que é Ele mesmo. Então, quando a pessoa é batizada, ela se torna como que, o que está dizendo, não é um sarmento, né? Nós falamos assim, um enxerto. Como aquela planta que é enxertada na outra. Nós somos ali aquele pedaço de enxerte que é enxertado ali naquela outra parte, que fica no chão, com as suas raízes fincadas no chão, que nós chamamos, na agricultura, né? É chamado de cavalo porque recebe um enxerto. Então, nós somos enxertados em Cristo. Por isso que no batismo nós nos tornamos cristãos, porque pelo Espírito Santo nós nos tornamos uma coisa só com Jesus Cristo. Então nós vamos encerrar por aqui esta live sobre a questão da justificação, entendendo que a justificação é uma graça de Deus que nos é concedida através dos sacramentos. Primeiro através do batismo, onde que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. E depois através da confissão, quando os nossos pecados são lavados e a graça de Deus, ela acontece na nossa vida, e através do sacramento da Eucaristia, que é onde nós recebemos Cristo em seu corpo, sangue, alma e divindade, onde Ele que nos concede a graça e a força para permanecermos na vida nova. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.